Os eventos abordados por esse livro aconteceram entre o ano 30 e 60 depois de Cristo. Aliás, eu quero aproveitar para responder uma questão aqui. Muita gente perguntou no intervalo. Em alguns slides foi apresentado AC, um ano AC, um ano DC e um ano AD. O que isso significa? AC e DC é fácil, antes de Cristo, depois de Cristo. E AD? AD significa Anno Domini, é latim Ano do Senhor. Então, para a gente, AD, Anno Domini, é sinônimo de DC depois de Cristo. É indiferente. Então, a gente usa isso indiscriminadamente. Vocês também vão ver na literatura que é usado indiscriminadamente, tá bom? Só para esclarecer, em vários slides apareceu AD e as pessoas tinham dúvida a respeito disso, que a gente está mais acostumado com AC e DC. Então apareceu AD, então AD significa isso. Anno Domini, ano do Senhor, desde que o Senhor nasceu, é a mesma coisa para nós que depois de Cristo. Então a gente está falando que no livro de Atos, os eventos aconteceram no período de 30 a 60 depois de Cristo. O livro vai descrever a marcha triunfal do Evangelho desde a longínqua e inexpressiva Judéia até a capital do Império. Você quer uma visão panorâmica do livro de Atos? Pronto, está dado. É o caminhar do Evangelho, da pregação do Evangelho, começando em Jerusalém, passando pela Judéia. Jerusalém faz parte da Judéia e vai alcançar a capital do Império. O início do livro. Hoje pela manhã, o Jonatas, ele citou Donald Carson. Então, segundo Carson, essa palavra Atos, ela costumava ser empregada pelos historiadores para denominar as narrativas que relatavam grandes feitos heróicos. Então vejam, o nome Atos ele era um estilo literário que significava ou traduzia essas narrativas, essas narrações de grandes feitos heróicos. Quando alguém ia relatar dentro da cultura grega um fato triunfante, um fato glorioso, ele dava um nome, ou o nome desse estilo literário, dessa maneira de redigir, era Atos. Agora veja como o livro começa. Atos capítulo 1, versículo 1. Já foi lido esse versículo aqui pelo menos 3 vezes. É a quarta que nós vamos ler, mas vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, não se sabe quem é Teófilo, só se sabe que é alguém importante, mas não se sabe, não existe mais nenhuma referência do Teófilo. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então nós já vimos hoje que o autor do Evangelho, segundo Lucas, gente, foi quem? Lucas. Cada sem graça, né? Eu entendo vocês. Beleza, não teve graça nenhuma mesmo, não. Quem escreveu o Evangelho e o livro de Atos, portanto, foi o mesmo autor, Lucas. Ele começou escrevendo o Evangelho. Ele, como nós vimos no início do Evangelho de Lucas, ele avaliou, investigou cuidadosamente os fatos e fez um relato das primeiras obras para Teófilo. Então, olha como ele agora começa o livro de Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que a gente vê aqui? A que ele se refere? Que Jesus começou a fazer. Claro que ele está se referindo ao Evangelho. Eu escrevi a você, Teófilo, a respeito do cumprimento das profecias. Eu escrevi para você, Teófilo, a respeito dos milagres que Jesus fez. Eu escrevi para você sobre as curas que Jesus
realizou, a transformação de vidas, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre a morte. Isso tudo foi o que ele começou a fazer. Segundo Ronaldo Lidório, o começou a fazer é uma sentença encontrada em narrações de vitória. Quando um general grego obtinha uma vitória retumbante, uma vitória triunfante, gloriosa, mas a sua missão ainda não havia terminado. O escritor queria relatar esse fato. Normalmente ele começava dessa maneira. O general começou a fazer e ele relata aquele fato glorioso, vitorioso, retumbante. Então veja, a força dessa expressão começou a fazer, dentro dessa cultura, dentro desse contexto, esse estilo literário, ele significa que a campanha continua, o trabalho não terminou. Está vendo? Eu escrevi para você que Jesus fez todas as coisas que fez, todas as maravilhas que ele operou, mas Teófilo, aquilo era só o começo, estava só começando. Tem muito mais coisas que eu preciso te contar. A campanha vai continuar, a força é a mesma. O cansaço de toda aquela luta inicial não vai impedir que tudo seja feito novamente. E quem sabe ainda mais. Ela aponta para Jesus, que depois de nascer, viver, morrer e ressuscitar no Evangelho, ele vai continuar a agir em atos com a mesma força, com a mesma autoridade. Ele continua atuando intensamente. É o Senhor absolutamente presente que preanuncia: eu continuo a fazer. A minha obra não acabou. Tem muito mais pela frente. Portanto, esse gênero literário empregado, relato de vitórias retumbantes, acabou por dar nome ao livro. Então, o seu conteúdo acabou por dar o nome de Atos. Autoria: Lucas 1:3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Em meu livro anterior, Atos 1:1, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos, continuação do Evangelho de Lucas. Qual o seu objetivo? Escrevi o primeiro, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. O primeiro livro, o Evangelho, no primeiro livro do Evangelho, nós encontramos o relato daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, observe o seguinte: próxima vez que você ler Atos, guarda a seguinte coisa no seu coração. Ainda segundo Ronaldo Lidório, a expressão fazer e ensinar é uma estrutura no grego original que não permite alteração na ordem que as palavras estão escritas. Fazer e ensinar não pode ser substituído por ensinar e fazer. Guarda isso no seu coração, registra que isso é de extrema importância. Fazer e ensinar não pode ser substituído por ensinar a fazer. Isso não é um mero detalhe sem importância. O Lucas não colocou isso na sua carta por acaso. Havia uma razão. O que isso significa? Dizer que Jesus começou a fazer e a ensinar nessa ordem, diz, ele primeiro fazia e depois ensinava. Com isso, Lucas está dizendo que a vida de Jesus antecedia os seus ensinos. A prática de Jesus
precedia a sua teoria. O seu caráter e os seus valores iam respaldar as suas palavras. Quando Jesus termina de proferir o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, as pessoas, tendo acabado de ouvir a Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 28, relata que, quando ele acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus ensinava com autoridade. E de onde vinha a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus vinha do fato dele primeiro viver, para depois ele ensinar. A autoridade de Jesus era oriunda do fato dele primeiro fazer, para depois ele dizer para as pessoas como elas deveriam agir. A autoridade no nome de Jesus sempre vai estar vinculada ao estilo de vida de Jesus. Só possui autoridade no nome de Jesus quem vive como Jesus vivia. Essas são as coisas que vieram no primeiro livro, o Evangelho segundo Lucas. Atos é a continuidade da história. E o que vem agora nesse segundo volume da obra? Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse versículo, você vai precisar decorar ele agora. Agora. Já. Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que esse versículo diz. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que você precisa decorar esse versículo aqui? Primeiro porque vai fazer bem para você pensar em coisas boas. Isso aqui é uma coisa ótima, a palavra de Deus. Mas esse versículo aqui, ele é efetivamente a síntese do livro de Atos. Essas são as divisões do livro de Atos. Como o livro de Atos se divide? Uma primeira parte receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Primeira parte do livro. Segunda parte, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Terceira parte, vocês serão minhas testemunhas em Judéia e Samaria. E quarta parte, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Essa é a divisão do livro. Por isso, se você decorar esse versículo, durante toda a leitura do livro, você vai ter a estrutura e vai conseguir situar a história que você está lendo dentro desse contexto amplo do relato de Lucas. Vamos traduzir isso para um outro tipo de linguagem. As divisões do livro. Nós vamos encontrar uma rápida introdução, que são os 11 primeiros versículos. Depois nós vamos encontrar a origem da igreja, que se dá em Jerusalém, uma primeira expansão da pregação do Evangelho, que vai acontecer em Judéia e Samaria. Depois, uma segunda expansão entre os gentios. Isso aqui, nós vamos ver alguns fatos que incidem diretamente na nossa vida até o dia de hoje. E uma terceira expansão, que é quando o Evangelho chega a Roma, a capital do Império. Duas marcas essenciais que você vai observar à medida que você lê o livro. Uma primeira marca é que o livro fala do nascimento e ele mostra de maneira convincente, contundente, o crescimento numérico e espiritual da igreja. São inúmeros os versículos que dizem que a igreja crescia em paz. Em alguns momentos diz apenas que a igreja crescia, mas em outros diz que a igreja crescia em paz. Em outros diz que muitos sacerdotes e mestres da lei
também haviam se convertido a Jesus, haviam aderido à fé, à qualidade no crescimento da igreja. Enfim, e o segundo ponto, que também diz respeito a nós diretamente nos dias de hoje, é que nós vamos encontrar exatamente no livro de Atos essa transição do judaísmo, tudo que nós vimos no Antigo Testamento, o grande impacto que foi a vinda do Messias nos evangelhos e agora a consequência da vinda do Messias, que vai ser a transição do judaísmo para o cristianismo gentílico, ou seja, o cristianismo dos gentios. Não apenas os judeus se converteram a Jesus, mas os gentios, aqueles que não eram filhos de Abraão, aqueles que não tinham acesso ao povo de Deus, aqueles que não eram legalmente herdeiros da promessa, mas se tornaram como tais por causa da pregação do Evangelho. Então vamos lá, gente, vamos ver um pouco mais a fundo cada uma dessas partes. Em primeiro lugar, a introdução. Ele começa já o livro falando sobre a ascensão de Jesus. E eu achei muito curioso essa questão, porque vejam só, olha o relato do capítulo 1, versículos 8 e 9. Atos 1, versículo 8, a gente já sabe de cor, beleza? Quem que está ali me ajudando no Data Show? Felipe, aperta o ponto aí, por favor. Ponto do teclado. Obrigado. Olha só. O que diz, sem você colar na sua Bíblia, Atos, capítulo 1, versículo 8. Receberão poder ao descer o Espírito Santo e serão meus testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Gente, vocês estão de parabéns. Poxa, qualquer professor teria orgulho de uma turma assim. Obrigado, Felipe. Então, Atos 1:8 é esse que é o esquema do livro. E o verso 9 diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ora, se o livro de Atos é uma continuidade dos feitos de Jesus no Evangelho segundo Lucas, e começa nos primeiros versículos de Atos, Jesus é elevado às alturas e vai ficar agora à direita do Pai nos céus, afinal de contas, como que ele vai agir? Como ele vai dar continuidade às suas obras e ao seu ensino? E a resposta é: através do Espírito Santo, pelo ministério da igreja. Como Jesus continua a agir nos dias de hoje? Através do Espírito Santo, pelo ministério da igreja. Como Jesus continua agindo hoje, em 2019? Através do Espírito Santo, pelo ministério da igreja. Pelo ministério da igreja. É assim que são os atos de Jesus nos dias atuais. E aí, logo na segunda parte, falei que a introdução de fato era bem resumida, mas nós entramos no segundo ponto, que é a origem da igreja. Então tudo que nós vamos falar nesse ponto agora está concentrado aonde? Na segunda parte do livro. Na segunda parte. Não, deixa eu voltar aqui. Eu ia dizer segunda parte porque teve uma pequena divisão, uma pequena diferença na divisão, mas nós vamos falar agora da primeira grande divisão. Nós vamos falar agora do seguinte: receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Essa é a síntese do que nós vamos falar agora, beleza? Eu disse assim, a primeira parte vai ser: serão minhas testemunhas em Jerusalém. Só que essa parte de ser testemunha em Jerusalém está embutida nessa outra aqui. E a gente vai começar falando dessa outra. Pentecostes. Veja o que aconteceu em Pentecostes. Atos,
capítulo 2, versículos de 1 a 4. Meus irmãos, se você tiver com a sua Bíblia, vale a pena você dar uma lida nesse texto. Esse texto, esse fato, esse evento, a descida do Espírito, é algo que foi tão aguardado, que foi tão esperado, eu diria, na mesma proporção que o Messias foi aguardado por Israel. Da mesma forma que houve promessas de Deus, que Deus predisse, avisou que o Messias seria, um dia viria para redimir os nossos pecados, da mesma forma, Deus deu revelações aos seus profetas, mostrando que chegaria o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas, sobre todo o seu povo. Então, esse momento aqui, que às vezes nós não damos muita atenção, ele é extremamente significativo. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viriam o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que acontece aqui? Nós vemos no Antigo Testamento, desde toda a criação até Malaquias, antes daquele período de 400 anos de silêncio profético da Bíblia, da página em branco, no meio da Bíblia, que o Marcão citou, Charles citou, né? Então, todo esse período do Antigo Testamento, nós vemos a pessoa do Pai atuando intensamente. Aí nasce o Messias, e nós vemos o período em que Jesus atua intensamente aqui na terra, no nosso meio. E aí chega um momento, e nós acabamos de ler, em que Jesus sobe aos céus. E agora o que vai acontecer na terra? A terceira pessoa da Trindade veio habitar com a gente. A terceira pessoa da Trindade veio estar com a gente. Então, é o cumprimento de algumas profecias, dentre elas a profecia de Joel. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa é a promessa de Joel. O Pentecostes foi o cumprimento dessa promessa. Esse foi um momento extremamente aguardado, em que a terceira pessoa da divindade viria habitar com a humanidade, viria habitar com a gente. Olha, guarda o seguinte: na época em que o Pai atuava diretamente na terra, o Pai era por seu povo. Deus Pai lutava por Israel. Deus Pai protegia Israel. Deus Pai dava direção para Israel. Deus Pai lutava as lutas de Israel. Antigo Testamento. Aí veio o Messias. Em Cristo, Deus estava habitando no meio do seu povo. O Filho habitou efetivamente entre nós. Ele viveu entre nós. Ele esteve entre nós. O Pai era por seu povo. O Filho estava com seu povo. Quando vem o Espírito, Deus passou a habitar em nós. Não é apenas por nós, não é apenas entre nós,
mas o Espírito, a terceira pessoa da Trindade agora, habita efetivamente em pessoa em nós, nos crentes. Nós nos tornamos templos vivos, nós nos tornamos templo vivo, somos pedras vivas que juntas fazem um grande templo vivo no qual Deus habita. Então isso fez toda a diferença para nós, percebe? E é esse o momento que nós temos, vivido. Essa é a nossa realidade. O Filho está à direita do Pai, nas regiões celestiais, e o Espírito passou a habitar em nós. Essa é a realidade que nós temos experimentado. E a verdade é que nós não teríamos nenhuma condição de cumprirmos a missão que Deus deu a nós, se não fosse pelo Espírito agindo em nós. Nós jamais conseguiríamos cumprir a missão que Deus nos deu se o Espírito Santo não estivesse habitando em nós e agindo em nós. No dia do Pentecostes, a igreja com I maiúsculo nasceu. Organização e liderança. Inicialmente, a liderança da igreja era exercida pelos discípulos. Ninguém era doido de contestar a liderança daqueles homens. Então, enquanto a igreja ainda era relativamente pequena, estava tudo tranquilo. As pessoas sabiam quem eram os discípulos, sabiam quem eram os apóstolos, não tinham nenhuma crise em relação a eles. Mas à medida que a igreja cresceu, ela começou a ter problemas. Então, num determinado momento, algumas viúvas começaram a ficar esquecidas na distribuição dos alimentos. Era praxe, naquele momento, à medida que as pessoas se convertiam, elas tendiam a vender todos os seus bens e propriedades, e os apóstolos iam distribuindo, à medida que as pessoas iam tendo necessidade. Mas acontece que a igreja cresceu muito. Numa primeira pregação, 3.000 foram acrescentados. Numa segunda pregação, 5.000 foram acrescentados. Num pequeno espaço de tempo, a igreja saltou de 12 discípulos, depois 120 no cenáculo, para depois 3.120, para depois mais 5.000, 8.120 membros. Então foi um crescimento absurdo, e aconteceu que algumas pessoas, na hora da distribuição dos alimentos, ficavam esquecidas. Eles precisavam se organizar melhor, eles precisavam se estruturar melhor. Então o que a Bíblia diz é que eles escolheram 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, que receberam essa tarefa de cuidar dessas viúvas, para que ninguém fosse injustiçado, para que ninguém ficasse esquecido naquela distribuição dos alimentos e dos recursos, e passasse necessidade, sem que existisse efetivamente essa necessidade. Estevão foi um desses escolhidos. Estevão é um expoente aqui no livro de Atos. A sua história não é relatada muito além dos 2 capítulos em que isso aconteceu, mas Estevão, a Bíblia diz em Atos 6, capítulo 6, versículo 8, que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Irmãos, imagine Estevão, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, mas era a unção direta do Espírito, a plenitude do Espírito e a sabedoria de Deus. O que acontecia quando Estevão pregava? Os seus argumentos eram irrefutáveis. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, aqueles doutores, eles não tinham como argumentar contra a sabedoria divina que enchia o coração de Estevão. Por isso ele se tornou odioso, e por isso ele foi apedrejado.
Então, Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja cristã. A história dele está em Atos, capítulo 6 e capítulo 7. Agora eu queria chamar a atenção de um detalhe muito interessante. Pelo menos eu achei interessante, espero que vocês achem também. Quando Estevão está sendo apedrejado, já por causa da sua ousadia, por causa do seu comportamento completamente alinhado com o que Deus havia estabelecido para ele, determinado para ele, naqueles últimos momentos ele já havia começado a ser apedrejado, quando ele diz, olha, vejo os céus abertos, Atos 7,56, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha que coisa interessante. Quando você lê o livro de Atos, observe o seguinte, que ele diz que viu os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É a única passagem em toda a Bíblia que alguém vê Jesus em pé e não assentado no trono à direita de Deus. Também não é um detalhe desnecessário. Existe um sentido pelo qual foi escrito assim. O trono, ele é lugar de poder e de autoridade. Dizer que Jesus está sentado à direita do Pai significa que ele tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Mas o fato, naquele instante em que Estevão está sendo martirizado, o primeiro mártir da igreja, Jesus estar de pé, indica que ele se levantou para receber pessoalmente o seu servo. Significa, ele está de pé para dizer o seguinte, olha, eu não estou indiferente ao sofrimento dos meus servos. E vocês que têm dado a vida por mim, vocês não tenham dúvida de que eu não estou alheio às dificuldades que vocês estão passando. Então, o fato de Jesus estar de pé significa isso, que ele se importa. Ele estava pronto para receber pessoalmente, de braços abertos ali, o seu filhinho querido, Estevão. Tudo isso até agora, gente, aconteceu em Jerusalém. Então nós vamos agora para a primeira expansão. Tudo que nós falamos, Pentecostes, a organização da igreja, o testemunho de Estevão, a gente estava concentrado em Jerusalém. Só para a gente relembrar, como é que é mesmo aquele versículo, mas recebereis poder ao descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, Jerusalém. Então nós vimos, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, já vimos. Agora a gente vai ver a segunda parte, Judeia e Samaria. Então o que acontece aqui? Nesse momento, nessa primeira expansão do Evangelho, saindo de Jerusalém, qual a região que vai ser alcançada? Vai ser a região de Samaria. Filipe, da mesma forma que Estevão, eles haviam sido escolhidos especificamente para tomarem conta da igreja, para não deixarem as pessoas serem esquecidas com as suas necessidades, serem abandonadas, necessitadas no meio da igreja. Era a principal função desses homens eleitos, além da função dos apóstolos que já havia sido definida anteriormente. Assim foi a primeira organização da igreja. Mas assim como Estevão, Filipe também não restringia o seu ministério ao cuidado com aquelas viúvas esquecidas. Ele também se dedicava à pregação do Evangelho. Atos capítulo 8, versículo 5 diz, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu, Filipe viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade.
o Charles de manhã, ele falou sobre samaritano. Rapidamente, você precisa entender quem são os samaritanos. Quem são os samaritanos? Lembra que o Charles falou que a partir de um certo momento vinha só uma linha cronológica, aconteceu alguma coisa, passou a ter duas linhas cronológicas. O que aconteceu? A partir de um certo momento o reino foi dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. No Reino do Norte, a partir desse momento, houve uma sucessão de reis maus. Você vê, ao final de cada reinado, uma síntese do que foi o reinado daquele rei. Quando você vê a respeito do Sul, você vê no Reino do Sul, alguns reis, a síntese fez o que era mal perante o Senhor, mas em outros reis do Sul dizia, fez o que era reto perante o Senhor. No Sul houve uma alternância de alguns reis maus, alguns reis bons, segundo o padrão de Deus. O Norte só veio coisa que não presta. E era assim, fez o que era mal perante o Senhor. Aí quando vem o relato do seguinte, diz, foi pior do que o seu pai. Aí quando vem a terceira geração, fala assim, foi pior do que todos os que vieram antes dele. Então, num determinado momento, eles atingiram a medida do pecado e Deus trouxe a Assíria, um império perverso, para dominar o reino do norte. Então veja, ainda era Israel, mas foi dominado pela Síria. E a estratégia de dominação da Síria era trazer pessoas de outras áreas dominadas do império e miscigenar aquele povo. Eles iam pegar vários israelitas dali, do reino do norte, dessa região de Israel, pegavam esses israelitas e levavam para outras regiões. E pegavam os seus dominados de outras regiões e traziam e colocavam em Israel. A ideia era misturar a cultura, misturar a língua, colocar pessoas que não conseguiam se comunicar, não conseguiam se entender. Porque dessa maneira, estrategicamente, era mais fácil manter o poder sobre aquelas regiões. Então a estratégia de dominação da Síria era assim. E o tempo se passou. E o que aconteceu? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos foi o povo que sobrou nessa terra de toda essa mistura. Os samaritanos, eles eram uma mistura dos judeus com esses estrangeiros que foram levados pelo Império Assírio para lá. Então, os samaritanos eram considerados judeus de segunda categoria ou de terceira categoria, porque, na verdade, o judeu legítimo de Judá, ele jamais aceitaria dizer que um samaritano era efetivamente judeu. Então, os samaritanos eram judeus miscigenados. Observe, olha como é que a pregação do evangelho evoluiu. Jerusalém, para quem que o evangelho é pregado? Para judeu. Aí quando foi para Judéia e Samaria, para quem que o evangelho foi pregado? Para judeu miscigenado, para judeu de segunda classe. Mais adiante ele vai chegar na gente, que são os gentios. Mas ele foi passando por essa evolução, ele foi caminhando por essa transformação. O que nós encontramos a seguir? A conversão do etíope. A história do etíope, ele é muito conhecida. Ele era um alto funcionário da rainha da Etiópia. E num determinado momento, Filipe vê que ele está lendo Isaías, explica, sobe na carruagem, explica, e depois ele é batizado. Aí esse etíope, agora convertido a Jesus, volta para a Etiópia. A gente não tem como afirmar, mas a verdade não tem como afirmar que tenha sido pelo ministério desse homem, mas muito provavelmente foi. A verdade é que na Etiópia, ao longo dos primeiros séculos, surgiu uma comunidade cristã fortíssima, fortíssima. E aí acontece no capítulo 9, então, um dos fatos mais relevantes para a história do cristianismo. É a conversão de Saulo de Tarso. Esse Saulo de Tarso
ele era um fariseu, ele era extremamente zeloso pela lei, e quando ele começou a ouvir essa história de Messias, ele se revoltou profundamente. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar como foi para o judeu entender, aceitar e crer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus? Vocês têm ideia do que foi aí, cerca de 1500 anos do judeu ouvindo: não tenhais outros deuses diante de mim, não se coloquem de joelhos diante de estátuas, imagens, representações, etc, etc, etc. E aí aparece um homem e ele diz: olha, eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. Você entende a dificuldade para o judeu de aceitar esse tipo de coisa? Gente, foi extremamente difícil. Então, quando Saulo de Tarso começa a ouvir essa mensagem: o Messias está aqui, ele é o Filho de Deus, portanto, ele é Deus, ele deve ser adorado, ele aceita ser adorado. Algumas pessoas se colocaram de joelhos na sua presença, ele não repreendeu, como Pedro repreendeu, como os anjos repreendiam, à medida que as pessoas se ajoelhavam diante dessas criaturas. Mas quando alguém se colocava de joelhos diante de Jesus, ele apenas reconhecia a humildade da pessoa e aceitava sua adoração. Era para se colocar de joelhos mesmo, na sua presença. Quando Saulo de Tarso viu essas coisas, ele também queria participar dessa perseguição, do extermínio, disso que ele entendia que era uma seita. E ele fez de tudo para varrer essa seita do cristianismo do mapa. Mas acontece que num determinado momento ele está indo em direção a Damasco para capturar alguns cristãos e exterminá-los, e nessa estrada ele tem um encontro com Jesus. Até agora ele é chamado de Saulo de Tarso. A partir desse momento ele passa a ser chamado apenas de Saulo, e mais adiante, quando ele fica cheio do Espírito, ele passa a ser tratado como Paulo. Para alguns historiadores, depois de Jesus, Paulo foi a pessoa mais importante de toda a história da igreja. A gente vê a seguir a pregação de Pedro aos gentios, vemos a história de Cornélio, aquele centurião grego em Cesareia Marítima, que tem a visão de um anjo que manda que ele vá buscar a Pedro, e Pedro tem a visão do lençol com os animais imundos e a ordem de Deus: olha, mate e come. Pedro reluta: Senhor, são impuros, eu não vou comer animal impuro. E Deus fala: aquilo que eu purificar, você não considere impuro. Aquilo que eu estiver te dando, não diga que aquilo que eu estou te dando é impuro. Mate e come. E aí Pedro vai à casa de Cornélio. E aí, gente, vem mais um fato extremamente relevante para nós. Atos capítulo 10, versículo 44 diz assim: Pedro sai de onde ele está em Jope e vai até Cesareia, na casa de Cornélio. Quando ele está na casa de Cornélio, que ele começa a falar do evangelho, diz, versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Irmãos, bem o que acontece? Agora não era mais o judeu puro de Jerusalém, não é mais o judeu miscigenado de Samaria, segunda categoria, mas agora são os gentios. Pedro foi dar algumas explicações a respeito de Jesus. Pedro foi falar da salvação, mas enquanto Pedro ainda falava, ele não tinha nem concluído, não tinha nem terminado. O Espírito Santo se derrama sobre eles, da mesma maneira que se derramou sobre os apóstolos algum tempo antes, em Jerusalém. Os judeus convertidos, que vieram com Pedro,
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Irmãos, que coisa tremenda. E aí nós chegamos na segunda expansão, que foi a maior delas. A igreja, essa segunda expansão agora é diretamente aos gentios mesmo. O que acontece? Com vamos dizer assim, assassinato de Estevão. Estevão, se você observar, ele sequer foi julgado, mas enquanto ele proferia a sua mensagem, os homens simplesmente disseram: pronto, nós já ouvimos dele que tínhamos que ouvir, apedreja. O linchamento de Estevão foi completamente ilegal, mesmo dentro da sua época, rudimentar, mesmo dentro da sua cultura. Pedro foi efetivamente linchado, ele não foi julgado e condenado, Estevão não foi julgado e condenado, ele foi simplesmente linchado. E isso, a partir desse momento, começou uma perseguição aos cristãos. E um primeiro lugar para onde eles vão, eles começam a se encaminhar fortemente para o norte. Eles vão, alguns, vamos dizer, para oeste, e vão parar lá em Alexandria, e a gente mais tarde encontra uma forte igreja cristã em Alexandria, mas a parte mais influente foi para o norte, e foi parar na cidade gentia de Antioquia, hoje é Síria. Hoje essa região de Antioquia passou a fazer parte da Síria. Essa igreja de Antioquia, ela é considerada a primeira igreja dos gentios. Então, Atos 11, capítulo 20, alguns deles, todavia, cipriotas de Chipre e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Então agora a pregação se volta, passa a ter como foco os gentios. Eles começam a pregar direto para os gentios. E um fato muito destacado nessa igreja, que vale a pena uma menção. Quando você estiver lendo, você vai reparar, capítulo 11, versículo 26, relata assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até agora eles eram chamados de discípulos, ou daqueles que estavam no caminho. Mas em Antioquia, essas pessoas que criam em Cristo, em função do seu testemunho coerente, em função do seu posicionamento íntegro, em função da sua identidade com Cristo, a sua semelhança na maneira de proceder, agir, seus valores eram tão harmoniosos com os valores de Cristo, que a partir desse momento eles passaram a ser chamados de cristãos. A partir, ou nos próximos anos, agora, Paulo vai fazer 3 viagens missionárias. Uma primeira viagem especificamente aos gentios. Antioquia virou uma igreja influente, ativa, e ela enviou Paulo e Barnabé para uma missão. Eles passam pela ilha de Chipre. Tem um mapinha ali, tinha até esquecido do mapinha, mas repara só, tá vendo? Olha no mapa, Jerusalém fica bem embaixo ali, para o norte, Antioquia. E ali, aquela parte de Antioquia, que hoje é a Síria, se você continuar só mais um pouquinho ali, aquela região da Capadócia, ali já é Turquia. E Turquia hoje é considerada União Europeia. Então ali hoje já passou a ser Europa. Até algum tempo atrás, aquilo ali era Oriente, mas a partir de agora faz parte da União Europeia, tá certo? Bem, aí você vê, ele sai de Antioquia e tem uma outra cidade lá chamada de Antioquia também.
Esqueci qual é a região naquela outra Antioquia ali, eu acho que é da Psídia, né? Se não me engano. Mas enfim, não tem problema. Listra, Icônio, Perge, Pafos, Salamina, volta para Antioquia. Aqui vai surgir um problema, mais um, que afeta a gente até hoje diretamente. E aqui vai ser levantada uma dúvida que até hoje muitos de nós têm. Qual é o problema? Eles saíram para pregar diretamente aos gentios, certo? Aí o que aconteceu? Os gentios se converteram. Saíram para pregar aos gentios e os gentios receberam a mensagem, creram e se converteram a Jesus. O problema agora que surgiu e agora? Esses gentios, eles vão ter que se circuncidar? Eles vão ter que celebrar as festas judaicas? Eles vão ter que apresentar sacrifícios no templo? Eles vão ter que obedecer os mandamentos do Antigo Testamento? Essa questão, para vocês verem como afeta a gente hoje, desde que nós começamos a leitura bíblica agora, esse ano, pelo menos 5 ou 6 pessoas fizeram a seguinte pergunta. A mesma pergunta, claro, cada um usando suas palavras. Mas eu acabei de ler no Antigo Testamento aqui, que esse mandamento é perpétuo. Mas se é perpétuo, não tem que estar obedecendo até hoje? Poxa, mas eu li que isso aqui é eterno. Aqui, está escrito aqui no Antigo Testamento, é eterno, não tem que ser guardado até hoje? Então, vejam só, essas questões, essas dúvidas que nós estamos tendo ainda hoje, imagina naquele tempo em que o Evangelho tinha acabado de ser pregado para os gentios e os gentios se converteram. Se até agora só tinha judeu que falava, dentro da sua própria cultura, e essas pessoas haviam se convertido, como que a gente vai tratar o grego, o cara bruto, aquele cara que não tem praticamente conhecimento nenhum da lei, se é que tem algum, mas se converteu a Jesus? O que esse cara tem que fazer? Essa questão foi tão difícil de resolver que eles decidiram agir da seguinte maneira: olha, nós aqui em Antioquia não temos tarimba para responder isso. A gente não tem condição de dar essa resposta. Paulo e Barnabé estão falando deles, está certo? Então, assim, a gente não tem condição dessa resposta. O que a gente vai fazer? Vamos a Jerusalém e vamos conversar com os apóstolos e vamos ver que orientação eles nos dão. Então, vale a pena você abrir sua Bíblia aí. E essa parte a gente precisa ler. Como eu disse, até hoje a gente tem dúvida, então a gente tem que ler a decisão dos apóstolos já naquela época, tá certo? Atos capítulo 15, versos 23 a 29. Só dizendo o seguinte, gente, até para aqueles apóstolos não foi fácil dar essa resposta, porque naquele concílio, quer dizer, fizeram uma reunião com apóstolos, discípulos, líderes de tribos, para discutir, e tinha fariseus convertidos. Você acha? O que você imagina? Qual você imagina que seria a opinião, por exemplo, de um fariseu convertido a respeito desse assunto? O que ele ia defender? Que a lei tem que ser guardada. Mas se tivesse ali, sei lá, um grego um pouco mais culto e que tinha se convertido, o que ele ia defender? Não vai guardar nada. Então eles discutiram isso e houve essa discussão. Poxa, e para nossa surpresa, a grande argumentação veio do apóstolo Pedro. Ele argumentou: olha, se quando eu estava pregando na casa de Cornélio para os gentios, se o Espírito se derramou sobre eles indistintamente,
Da mesma maneira que se derramou sobre nós aqui, se nós já entendemos que a salvação se dá exclusivamente pela graça, mediante a fé, o que a gente vai exigir daqueles que são gentios? Então vamos ver a conclusão da discussão que aconteceu entre eles. Atos capítulo 15, versículo 23. Com eles, Paulo e Barnabé, enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Esse Judas não é o Iscariote, que foi o traidor, que já está morto. Como é que fala? No quinto dos infernos, né? Já totalmente em decomposição lá debaixo da terra, certo? Esse Judas aqui é o irmão de Jesus que escreveu a epístola que está lá antes do livro de Apocalipse, beleza? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês, gentios, nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Pronto, acabou, beleza? Bem, aí vai ficar alguma pergunta assim, não é? Pô, mas a gente pode então comer galinha ao molho pardo, que a galinha que é feita no seu próprio sangue, mas não diz aqui que tem que se precaver do sangue? A explicação para isso, gente, é o seguinte: você não, primeiro, fazer uma colocação, a gente não vai tomar apenas esse versículo para dizer hoje que pode e que não pode. Fica definido aqui no concílio de Jerusalém que o entendimento dos apóstolos foi: cara, não tem que cumprir mais as cerimônias, não tem mais que fazer sacrifício, tudo isso acabou. Cristo já cumpriu a lei, Cristo cumpriu por nós, pela fé em Cristo, pela fé, já está tudo cumprido, realizado, a gente não precisa mais se preocupar com mais nada disso. Mas então fica para a gente a parte moral, beleza? Beleza. Moralidade sexual, continua valendo? Claro que continua valendo. Aonde a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, nas cartas de Paulo, que ele continua insistindo: fujam da imoralidade sexual. Então continuou. E essa parte aqui basicamente de alimentos, comida sacrificada aos ídolos, sangue, carne de animais estrangulados. A explicação é a seguinte: culturalmente para o judeu, isso aqui era algo tão sério, tão grave, que incomodava tanto, que esses apóstolos achavam assim: cara, isso aqui vai fazer um pedido tão pequeno e que vai trazer um retorno de comunhão e paz para a igreja tão grande. Então, não come não, comida sacrificada aos ídolos, não faz galinha ao molho pardo não, e também não come carne de animais sufocados. Depois, Paulo lá na frente vai eliminar essa parte aqui também. Mas é importante que você saiba isso. Não foi uma opinião de um teólogo. O que pode e o que não pode não varia de pessoa para pessoa. Como tem pessoas que dizem assim: na Oceânica os pastores não deixam isso, não deixam aquilo, ou os pastores fazem isso, fazem aquilo. Gente, pastor aqui não faz nada, pastor aqui não deixa nada, nem deixa de deixar nada. A gente apenas ensina o que a Bíblia diz, é só isso. Então o que acontece aqui o concílio de Jerusalém definiu
olha, não precisam mais ser guardadas as leis cerimoniais. As leis de direito civil, aquela que, você comprou uma propriedade do seu irmão que estava na pior, o cara estava na miséria, você comprou uma propriedade, pagou um preço de sonho maravilhoso. Cara, quando completar 50 anos que essa terra está na tua posse, você já usou ela, abusou, fez de tudo que podia, você vai devolver para o antigo dono. É isso aí. Essas leis civis acabaram. A única lei que permanece são as leis morais. E também não permanecem como lei, mas permanecem como estilo de vida. A questão é, se Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos uma vida santa, e se nós vivemos em pecado, o nosso pecado profana o sacrifício de Jesus. Bom, aí acontece a segunda viagem de Paulo. Segunda viagem missionária. Ele estava em Jerusalém, onde ele foi discutir a questão dos gentios, vai para Antioquia, faz todo aquele percurso ali, aquele canto ali que aparece Macedônia, hoje aquilo dali é o norte da Grécia, e aquela península para baixo ali é a atual Grécia, tá certo? Galácia, Capadócia, é a Turquia, enfim, ele faz esse caminho. Ao voltar a Listra, ele conhece Timóteo, e aqui vale a pena uma menção, porque parece que Paulo acabou de contradizer a decisão de Jerusalém, do concílio de Jerusalém. O que acontece? Nessa segunda viagem de Paulo, quando ele chega na cidade de Listra, ele encontra Timóteo. E Timóteo é um cara especial, todo mundo estava bom testemunho de Timóteo. Timóteo era um profundo conhecedor da lei, porque a sua mãe e a sua avó eram judias, e ele nasceu educado na lei, ele conhecia aquele negócio todo, mas o seu pai era grego, por isso Timóteo nunca se circuncidou. Então, num determinado momento, Paulo quis levar Timóteo consigo nas suas viagens para ajudar na pregação do Evangelho. O que Paulo decidiu fazer? Paulo falou: Timóteo, vamos circuncidar. Parece contradição, mas o que acontece com Timóteo? Como a sua mãe era judia, Paulo pensou da seguinte maneira: cara, circuncidar, não circuncidar, não vai fazer diferença nenhuma. Não é por isso que você é salvo, isso daí não vai afetar a sua vida em nada. Mas pela fraqueza do entendimento dos judeus, vai ser tão mais fácil para eles aceitarem a mensagem pregada por alguém circuncidado, que eu estou pensando da seguinte maneira: já que você tem ascendência judia, já que a sua mãe é judia, sua avó foi judia, Timóteo, vamos circuncidar. Entendeu o raciocínio? Ele não estava contradizendo o concílio de Jerusalém. Uma leitura superficial pode ter dado essa impressão. O cara foi lá perguntar em Jerusalém se era para circuncidar ou não circuncidar. Eles disseram que não precisa circuncidar. Aí ele vai pegar Timóteo e circuncida. O que explica isso? Então é apenas isso. Como ele tinha ascendência judaica por causa da sua mãe, então Paulo achou, cara, não vai fazer diferença, circuncida e vamos em frente. Missão a Macedônia. Quando Paulo chega em Troade, ele tem uma visão em que Deus fala com ele: olha, vai para Macedônia e ajuda a gente. Se Paulo tivesse seguido o seu próprio caminho, o Oriente teria sido evangelizado e não a Europa. Mais adiante a gente vê a conversão de Lídia, o evangelho chega a Bereia. Aqui também vale destacar um versículo importante, Atos capítulo 17, versículo 11. Gente, guarda isso como lição importante no seu coração. Atos 17, capítulo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Viu a atitude dos bereanos? Que a Bíblia diz que
era uma atitude nobre, era uma atitude de nobreza. O que aconteceu com os bereanos? Eles ouviam a mensagem, eles se alegravam com a mensagem, mas antes deles saírem soltando fogos, eles iam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato como estava sendo ensinado para eles. Aqui na igreja, a gente ensina os irmãos a agirem assim, mesmo que sejam mensagens pregadas aqui do púlpito. Vão na Escritura e vejam se a coisa de fato é como tem sido pregado a vocês. Então, gente, veja, que maturidade, que sabedoria, né? Pô, essa mensagem está falando muito ao nosso coração. Deixa eu ir lá na Escritura para ver se de fato está registrado isso. Pois Paulo chega em Atenas ele prega um sermão que até hoje é extremamente estudado nos cursos de teologia. O nome do seu sermão é Ao Deus Desconhecido. Gente, pensa da seguinte maneira: o que você faria se você chegasse numa cidade para pregar, num lugar para pregar, e você encontrasse aquilo infestado de ídolos, de imagens, estátuas e símbolos religiosos, de tudo que é lugar, de tudo que é tipo? Como você começaria a pregar? Não precisa nem pensar muito, mas você lembra quando alguns anos atrás, diante da tela de uma televisão, um cara quebrou uma santa, saiu dando martelado? Lembra dessa história? Até hoje a gente lembra disso. Paulo, se fosse agir como alguns desses, faria a mesma coisa. O que Paulo fez? Saiu andando, pensou e abordou a situação da maneira mais inteligente que uma pessoa poderia fazer. Ele começou a caminhar por aquele lugar, o panteão dos deuses da Grécia, e ele encontra uma homenagem ao Deus desconhecido. Aí ele reúne todas aquelas pessoas e fala para elas: olha, quero falar uma coisa diferente para vocês. Esse Deus desconhecido, eu conheço, e vou dizer para vocês quem ele é. E aí o texto diz que ele começa a pregar. No final, uns creem, uns zombam, e outros dizem que vão ouvi-lo mais tarde a respeito disso. É nessa missão também que a igreja de Corinto é consolidada. Depois vem a sua terceira viagem, e aqui Paulo já percebe que seu tempo está chegando ao fim. Ele passa pela igreja da Galácia, pela igreja em Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica, e chegamos então à última expansão do evangelho, que é o evangelho chegando em Roma. Quando Paulo volta a Jerusalém, os judaizantes tentam linchá-lo, mas ele evoca a sua cidadania romana, e então ele passa por todo um processo. Ele é inicialmente julgado pelo Sinédrio, depois pelo governador Félix, depois por Pórcio Festo, e finalmente ele é enviado a Roma para ser julgado por César. Aí você está vendo a rota de Paulo, saindo de Jerusalém, passando por Cesareia, Sidom, Mirta, Cnido, Creta. Aí está vendo aquela reta ali cheia de curva? Aquilo ali não é uma representação artística, não. Aquilo ali é que o navio que Paulo estava foi acometido de uma tempestade terrível, que ele achou que morreria. E o navio de fato se perdeu o navio, perdeu a carga, perdeu tudo, e miraculosamente eles, alguns dias depois, chegaram na ilha então de Malta. E finalmente Paulo chega a Roma. Irmãos, eu vou terminar. O desfecho de Atos. Atos.
deveria ser lido tendo como fundo musical uma trilha sonora de triunfo. Toda vez que você fosse ler Atos, você deveria escolher uma trilha sonora triunfante, vitoriosa. Pensei por exemplo, Crônicas de Nárnia, aquele momento que o exército, viaja, vai combater o exército, sei lá, a feiticeira. Você vê aquela batalha épica, aquela coisa maravilhosa. Veja, desfecho de Atos, a história que começou com os anjos avisando a uma camponesa desconhecida, virgem, na Judéia, que seria mãe, foi delegada aos discípulos no Pentecostes, se consolidou em Jerusalém, se expandiu em Judéia e Samaria e alcançou os confins da terra, atingindo a capital do império. Os últimos versículos de Atos, eles falam assim, gente, olha a convicção que ele traz. Atos 28. Paulo falando, quero que saibam que esta salvação de Deus, que vocês não creram, é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Essa mensagem, ela vai ser levada aos gentios, e eles a ouvirão. E apesar de Lucas ser tão minucioso, ser tão caprichoso nas suas pesquisas e nos seus escritos, ele termina o livro de Atos de forma absolutamente abrupta. Como é que termina? Versículo 31. Paulo pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem nenhum impedimento. Ponto. E assim termina o livro. Aí as especulações são curiosas. Mas, cara, que fim teve a prisão de Paulo? Ele foi julgado por César? Tendo sido julgado, ele foi inocentado ou foi condenado? Foi absolvido e foi livre? Ou ele acabou sendo efetivamente executado? A gente sabe pela história que alguns anos depois, talvez uns 2 ou 3 anos depois, ele foi executado em Roma, no ano 64, depois de Cristo. Por que Lucas parou dessa maneira? O rolo que ele escreveu, que ele tinha usado para escrever Lucas, observa só, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, tem a mesma quantidade, mais ou menos a mesma quantidade de palavras, de escrito. Será que aquilo ali era um tamanho padrão de rolo, que com o tamanho da letra de Lucas, chegou no fim, parou, preciso de outro rolo? Mas e se precisa de outro rolo, porque ele não continuou? Será que ele não queria passar para Teófilo os outros detalhes do que havia acontecido a partir daquele momento? Irmãos, essas especulações, acredito que não vão levar a gente nada. Mas independente dessas teorias, há uma interpretação espiritual de extrema importância para nós. O livro de Atos é um livro que não tem fim, porque ele continua sendo escrito pela igreja. Na Bíblia, pelo Evangelho de Lucas e pelo livro de Atos agora, a gente toma conhecimento das primeiras coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas agora, pela comunhão uns com os outros, nós continuamos a conhecer as coisas que Jesus continua a fazer, as coisas que Jesus continua a ensinar. Então, à medida que você lê Atos, olha a trilha. Então, à medida que você lê Atos, você se sentirá compelido a amar a igreja, a trabalhar por sua saúde, pelo seu crescimento, do mesmo modo
que os nossos primeiros irmãos e irmãs em Cristo fizeram. Como o nome do livro diz, Atos, irmãos, a campanha continua, a força é a mesma, o cansaço não impedirá que tudo seja feito novamente, quem sabe ainda mais. As palavras de Jesus continuam nos desafiando até o dia de hoje. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Nós acreditamos, nós sabemos que é assim, Senhor. O Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o grande vitorioso. Senhor, como foram tremendas as tuas primeiras obras, como foram tremendas as tuas obras ao longo da história. E como têm sido tremendas as tuas obras nos dias de hoje. Senhor, que a igreja oceânica receba com temor, humildade, mas também, Senhor, com ousadia, confiança e fé, a missão para a qual o Senhor nos chamou. Nós queremos, Senhor, muito temor no nosso coração, continuar a escrever essa história gloriosa dos grandes feitos do Senhor através do teu povo, através de gente pequena e pecadora como nós. Então, Senhor, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia.